Fala galera, vou falar com vocês aqui sobre o assunto de racionalização. Antes de a gente fazer o assunto propriamente dito, a gente precisa entender o que é isso. Eu coloquei aqui em 3 casos, tá? Tem outros casos também, mas esses 3 aqui eu acho que são os principais. Você pode notar que todos esses 3 casos aqui a gente tem uma raiz no denominador, tá vendo? Essas frações aqui. A racionalização é o processo da gente retirar essa raiz do denominador. Então, meu objetivo é que eu obtenha uma nova fração que não tenha raiz na parte de baixo da minha fração. Tá claro o que é uma racionalização? A gente vai retirar a raiz do denominador. Anota isso daí porque é importante você ter clareza em relação a isso. Repara que quando eu falo de retirar a raiz do denominador, eu não coloco condição nenhuma para o meu numerador. Então, na hora que eu fizer esse processo, pode ser que apareça uma raiz no meu numerador? Pode. O numerador é essa parte de cima aqui, ó. Se isso acontecer, não tem problema. O que é problema é ter raiz no denominador, tá certo? Então nós vamos trabalhar com esses 3 casos. Eu vou mostrar para vocês como que a gente tira essa raiz desse denominador de cada um deles. O primeiro caso é quando a gente tem uma raiz simples aqui no denominador, ó, tipo raiz de 3. É só uma raiz, não tem mais nada, não está somando com nada, subtraindo com nada. É a raiz pura, tá? Uma raiz quadrada, tá certo? Deixando bem claro que é uma raiz quadrada esse primeiro caso. Como que a gente racionaliza isso? A gente multiplica essa fração em cima e embaixo por raiz de 3. Ou seja, a gente vai multiplicar tanto o numerador quanto o denominador por esse mesmo camarada aqui, ó, que apareceu nesse denominador. Bom, por que a gente faz isso? Então vamos discutir agora os motivos para isso. Primeira coisa, quanto que dá raiz de 3 dividido por raiz de 3? Uma coisa dividida por ela mesma não dá 1? Então eu estou pegando essa fração nossa e estou multiplicando ela por 1. Eu estou alterando alguma coisa na minha fração? Óbvio que não, porque se eu multiplico por 1, eu não altero em nada. Por exemplo, 5 vezes 1 dá 5, 10 vezes 1 dá 10, 7 vezes 1 dá 7. Então, a gente não altera o nosso número quando a gente multiplica ele por 1. E por que eu estou multiplicando por raiz de 3 sobre raiz de 3? Não é raiz de 5, por exemplo. Porque isso aqui é uma estratégia que a gente tem para sumir com essa raiz. O meu objetivo não é sumir com a raiz do denominador? Olha o que vai aparecer aqui embaixo. Raiz de 3 vezes raiz de 3. Quanto que vai dar isso? Você tem 2 formas de pensar. Você pode pensar assim, ó. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é a mesma coisa que raiz de 3 ao quadrado. Certo? Simplificando o quadrado com a raiz, você chega em 3. Outra forma de você pensar. Raiz de 3 vezes raiz de 3, pela propriedade de raiz, isso aqui é a mesma coisa que raiz de 9. Que é 3 vezes 3. E raiz de 9 a gente sabe que dá 3. Correto? Então eu multiplico por raiz de 3 aqui estrategicamente. Então essa parte de baixo minha vai ficar raiz de 3 vezes raiz de 3, que eu já mostrei para vocês aqui que vai dar 3. E a parte de cima, 1 vezes raiz de 3, vai dar o próprio raiz de 3. Então 1 sobre raiz de 3 é a mesma coisa que raiz de 3 sobre 3. Repara que aparece uma raiz no numerador, não tem problema. O meu objetivo aqui era tirar a raiz do denominador. Segundo caso, a gente vai fazer o seguinte. A diferença é que está aparecendo aqui uma soma ou então uma subtração no meu denominador. O que a gente faz? A gente vai multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado do denominador. O que é conjugado do denominador? É uma coisa parecida com isso que está aqui nesse denominador, mas a gente vai trocar esse sinal aqui, ó. Então aqui está 3 mais raiz de 2, eu vou multiplicar em cima e embaixo por 3 menos raiz de 2. Correto? Por que a gente adota essa estratégia para esse caso? Porque nesse caso aqui a gente está forjando aparecer um produto notável. Que produto notável que eu estou forjando aparecer? Olha aqui. Se lembra daquele A mais B multiplicado por A menos B? O que dá isso daqui, esse produto notável? Isso daqui fica o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Lembra disso? Ou seja, esse denominador meu, como que vai ficar? Deixa eu colocar aqui na cor amarela de novo. Esse meu denominador vai ficar assim. 3 mais raiz de 2 vezes 3 menos raiz de 2, usando esse produto notável, vai ficar o quadrado do primeiro. Quem está fazendo o papel do A é o 3, tá vendo? Então 3 ao quadrado dá 9, menos o quadrado do segundo. Quem está fazendo o papel do B é o raiz de 2. Então raiz de 2 ao quadrado dá quanto?
raiz de 2 ao quadrado dá exatamente 2. Simplifica o quadrado aqui com a raiz. Correto? Então, a gente multiplica pelo conjugado do denominador para fazer aparecer esse produto notável aqui, ó, que fica o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Em cima vai ficar 1 vezes 3 menos raiz de 2, vai continuar 3 menos raiz de 2. Certo? Melhorando isso daqui, a gente vai chegar em 3 menos raiz de 2, dividido por 9 menos 2 dá 7. Mais uma vez consegui tirar a minha raiz do denominador. Beleza? E finalmente o último caso é quando aparece uma raiz esquisita aqui, ó, que não é uma raiz quadrada. Como que a gente faz? Esse daqui, eu vou te falar já de cara como é que a gente faz. Nesse caso você vai multiplicar em cima e embaixo pelo seguinte. Você está vendo que aqui tem uma raiz quinta? Então você vai conservar aqui essa raiz quinta de x. Vou multiplicar em cima e embaixo por raiz quinta de x. Só que eu vou colocar um expoente nesse x. O expoente que eu vou colocar aqui vai ser a subtração entre esse 5 e esse 2. 5 menos 2 dá quanto? 5 menos 2 dá 3. Então eu vou colocar uma raiz quinta de x elevado a 3. Por que que eu vou fazer isso? Você vai perceber o porquê na hora que eu continuar minha solução aqui. Olha como é que vai ficar. Vamos fazer o denominador primeiro, que é o que interessa pra gente. Isso aqui vai ficar assim, ó. Raiz quinta de x ao quadrado multiplicado por raiz quinta de x ao cubo. Beleza? Esse cara vezes esse. Em cima, 1 vezes raiz quinta de x ao cubo vai ficar raiz quinta de x ao cubo. Certo? Embaixo aqui, tem uma raiz multiplicando a outra, é raiz de mesmo índice, tudo é raiz quinta. A gente pode pôr isso em uma raiz só. Então vai ficar assim, na parte de cima, raiz quinta de x ao cubo, e na parte de baixo, raiz quinta de x ao quadrado vezes x ao cubo. Estou fazendo esse aqui bem passo a passo, viu? Bom, meu numerador vai ficar da mesma forma, raiz quinta de x ao cubo. Embaixo vai ficar raiz quinta de x elevado a 5. Multiplicação de potência de mesma base. Conserva a base, soma os expoentes. Isso daqui vai dar, simplificando aqui a potência com a raiz, a gente vai chegar em raiz quinta de x ao cubo dividido por x. Tá aí uma forma de racionalizar esse caso aqui. Tá certo? Então são esses 3 casos que vocês vão mexer. Vou colocar 3 exemplos aqui além desse aqui para a gente treinar. Se liga. Vamos colocar assim, ó. Sei lá, 5 sobre raiz de x. Aliás, vamos pôr 5 sobre raiz de 5. Vamos colocar um outro caso aqui que vai ser x mais 3 dividido por raiz de x menos 1. E um outro caso aqui que eu vou colocar 3x ao quadrado dividido por raiz sétima de x ao cubo. Vamos lá, ó. Eu vou fazer mais direto aqui. Nesse primeiro caso, uma raiz simples multiplica em cima e embaixo pela própria raiz. Raiz de 5 sobre raiz de 5. Então, em cima vai ficar 5 vezes raiz de 5. Dividido por raiz de 5 vezes raiz de 5. Isso vai dar exatamente 5. Por quê? Já falamos disso, né? Vai ficar raiz de 5 ao quadrado. Uma coisa vezes ela mesma é ela ao quadrado. Simplifica os dois, deu 5. Já era. O que dá para fazer aqui? Simplificar um 5 com o outro. E você chega só em raiz de 5. Próximo. Esse aqui a gente já viu que a estratégia é multiplicar pelo conjugado do denominador. Então vamos multiplicar por raiz de x mais 1 dividido por raiz de x mais 1. Só trocar o sinal desse camarada aqui. A parte de cima, gente, você não precisa mexer, tá? Então eu vou deixar só indicado. X mais 3 vezes raiz de x mais 1. A parte de baixo apareceu aquele produto notável. A menos B vezes A
mais b. A gente já viu que isso daqui fica o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Quem está fazendo o papel do A é o x e quem está fazendo o papel do B é o 1. Então isso daqui vai ficar x... quem está fazendo o papel do A é raiz de x e quem está fazendo o papel do B é 1. Então vai ficar raiz de x ao quadrado, a gente já sabe quanto que dá isso, né? Raiz de x ao quadrado, simplificou, ficou só x, menos quadrado do segundo. 1 ao quadrado dá o próprio 1. Tá racionalizado aqui também. Beleza? E o último caso a gente já viu. A gente vai multiplicar por, conserva a raiz sétima. A mesma raiz que você está enxergando ali você vai conservar. Vai ficar x elevado a quanto? 7 menos 3. 7 menos 3 dá 4. Então a gente vai multiplicar em cima e embaixo por isso. Vai ficar assim. 3x ao quadrado vezes raiz sétima de x elevado a 4 dividido por... Isso daqui vai ficar raiz sétima de x elevado a 7, né? Põe tudo numa raiz só e x ao cubo vezes x elevado a 4 vai dar x elevado a 7. Melhorando isso daqui, dá para você mexer em mais coisas se você quiser aqui nesse numerador, tá? Mas eu vou deixar só dessa forma mesmo. Raiz sétima de x elevado a 4 dividido por x. Esse x aqui de baixo dá para eu simplificar com um desses aqui. Ó. Lembra que x ao quadrado é a mesma coisa que x vezes x. Então eu vou cortar um desses x com esse x aqui de baixo. Então o resultado final nosso vai ser 3x multiplicado por raiz sétima de x elevado a 4. Lembrando que esse aqui ó, você podia colocar como sendo x elevado a 4 sobre 7 e fazer uma continha com esse x que está aqui. Ó. Mas vou deixar aí para o ouvinte curioso. Mentira, vou fazer aqui se você quiser desenvolver mais. Se você quisesse, tá? Talvez não seria necessário. A gente chegou ali em 3x vezes raiz sétima de x elevado a 4. Você podia fazer isso daqui, ó. 3x vezes x elevado a 4 sobre 7. Lembra? Passar a raiz para a potência. E aqui tem uma multiplicação de potência de mesma base. Você conserva a base e soma os expoentes. O expoente desse x aqui é 1, né? 1 mais 4 sobre 7 vai dar 11 sobre 7. E se você quisesse voltar isso daqui para a raiz, ficaria 3 raiz sétima de x elevado a 11. Isso aqui também é a mesma coisa do resultado que tinha dado antes ali, só que um pouco mais desenvolvido. Tá certo? Então é isso aí. Técnica de racionalização. Valeu, galera. Obrigado e até mais.